Amém. Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início agora ao momento da palavra, né? Vamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar nessa noite. Amém? Já abra sua Bíblia aí, irmãos, em Mateus capítulo 9. Mateus 9. Hoje nós vamos dos versos 18 até o 26. Mateus 9, do 18 até o 26. E o nosso tema de hoje, irmãos, vai falar sobre o chamado de Jesus para a vida. Vamos ler o texto. Obrigado, Marco. Diz assim: Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Irmãos, logo de cara aqui acho que é o momento que mais nos chama a atenção, né, nesse texto aqui, nesse trecho que nós lemos, é a respeito do poder de Jesus sobre a morte. Nós vimos aqui mais um milagre de ressurreição realizado por Jesus dentro dos evangelhos. Ele traz de volta aqui a filha de Jairo, a filha do chefe ali da sinagoga. Aqui nesse episódio, irmãos, Jesus, ele revela o seu poder tanto sobre as doenças quanto sobre a própria morte, E o relato desse milagre aparece nos 3 evangelhos, com algumas diferenças, como nós já estamos acostumados a ver. A narrativa aqui de Mateus é a mais curta desses milagres. Marcos e Lucas relatam Jairo inicialmente, buscando Jesus porque a sua filha está à beira da morte. Mateus já começa dizendo que a menina já estava morta, Mateus também não menciona as palavras de encorajamento que nós vemos nos outros evangelhos de Jesus para Jairo ali, e nem o comando de Jesus também para que a menina se levantasse. Ele apenas destaca que Jesus tomou aquela menina pela mão e ela voltou à vida. Outro detalhe que Mateus não dá, mas que está registrado nos outros evangelhos, é a ordem de Jesus para que a família alimentasse aquela menina depois do milagre, depois do acontecido ali. Mateus só vai concluir dizendo que aquela notícia, a notícia do que havia acontecido ali, se espalhou por toda a região. E nós podemos destacar então algumas lições com isso, irmãos, nesse trecho que nós estamos lendo. Primeiro é que o sofrimento tende a nos levar aos pés de Jesus. Jairo, ele era identificado por Marcos e Lucas, no caso, como líder da sinagoga de Cafarnaum. Então, assim, era um homem de prestígio, um homem conhecido, um homem de imposição, de certa forma. Íntegro, de caráter respeitado, mas mesmo assim, diante de toda a sua reputação, nada disso impediu de enfrentar a pior dor da sua vida, o pior momento da sua vida, que foi a doença da sua filha, da sua única filha, de apenas 12 anos. E aí, diante desse sofrimento profundo de Jairo, o texto começa dizendo que ele se curva diante de Jesus. Não é apenas, irmãos, um pedido desesperado aqui de um pai para que Jesus fosse lá curar sua filha.
É um ato de adoração antes de mais nada. O fato de Jairo se prostrar aos pés de Jesus nos mostra que a primeira ação que ele teve diante de Jesus, mesmo diante do fato de que sua filha já estava morta, não foi de pedir nada para Jesus, mas sim de se prostrar aos pés dele como um ato de adoração. Essa atitude de Jairo, irmãos, revela o coração dele. Revela que ele estava dizendo a Jesus naquele momento que não importava tudo que ele estava dizendo, tudo que ele estava vivendo naquele momento, que o mais importante, o principal que deveria acontecer naquele momento era que Jesus fosse adorado, independente das suas circunstâncias, da sua situação, da sua dor, da sua angústia. Primeira coisa que ele faz, às vezes a gente só dá destaque para o pedido dele, mas isso não foi a primeira ação de Jairo. A primeira coisa que ele faz é de se prostrar diante do Senhor. Como nós temos colocado os nossos pedidos diante de Deus? Se nós pensarmos na oração do Pai Nosso, irmãos, antes de qualquer coisa, se nós pensarmos que é a oração que Jesus nos ensinou a fazer, né? O formato, o jeito de se orar, nós começamos pensando que nós devemos começar orando, dando honra e glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer coisa, a nossa postura de vida deve ser de quem glorifica a Deus em nossas vidas, em toda e qualquer circunstância. A maioria das pessoas, irmãos, encontram com Jesus em momentos de aflição. Geralmente nós lembramos de ir até Deus nos momentos de aflição, de dor, de angústia. Quando a dor bate à nossa porta, é que nós somos impulsionados então a nos lançarmos aos pés de Jesus em busca de socorro. Não é errado isso. O que motivou, obviamente, a ida de Jairo até Jesus foi o que tinha acontecido com a sua filha. Mas isso não impediu de que ele tivesse a consciência de que Jesus deveria ser adorado antes de qualquer coisa. E uma outra questão que nos é revelada, irmãos, na segunda parte do versículo 18, é que a fé, ela não vê impossibilidades. A fé, ela não se intimida diante do impossível. Mateus relata que aquela menina já estava morta. E mesmo assim, Jairo estava indo até ele. Por quê, irmãos? Porque a fé, ela enxerga para além de uma realidade visível. A fé, ela se apropria de algo que parece ser inalcançável por nós. Por isso é fé. A fé representa algo que nós não conseguimos fazer. Por isso nós temos fé em Deus que pode todas as coisas. Para se ter uma ideia, o último registro de um milagre de ressurreição havia acontecido no ministério de Eliseu, mais de 700 anos antes desse acontecido aqui. Então não era algo muito palpável para aquelas pessoas ver alguém sendo ressuscitado. Só que agora Jairo já tinha ouvido falar sobre um Jesus que estava circulando ali, passando por ali, e sobre os milagres realizados por ele. E isso reacendeu a sua esperança, isso fortaleceu a sua convicção de que nem mesmo a morte, irmãos, da sua filha era um obstáculo para o poder desse Deus. E é isso, irmãos, que um encontro verdadeiro com Deus faz. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, quando nós ouvimos sobre quem é Jesus, sobre o que Ele fez, o impossível começa a se desfazer na frente dos nossos olhos. Nós começamos a entender que o poder desse Deus é maior do que tudo, do que todas as coisas, que Ele pode todas as coisas. Visto que Ele morreu numa cruz para nos salvar, para nos fazer viver. E nada é maior do que isso. Então, o encontro com Jesus, o ouvir falar sobre quem é Jesus, sobre o que Ele faz, é isso que faz com que o Espírito Santo nos tome por completo, nos transforme, nos convença da grandeza de Deus. No versículo 19, irmãos, nós vemos que Jesus sempre caminha conosco nas nossas aflições. Imediatamente após o pedido de Jairo, o texto diz que Jesus
começou a seguir Jairo então para a casa dele. No meio do caminho aconteceu alguma coisa ali, mas Jesus já estava indo em direção do problema de Jairo. Jesus nunca rejeita, irmãos, aqueles que vão até Ele com o coração quebrantado, contrito, com o coração e com a mente conscientes de que só Ele é poderoso para fazer, seja lá o que for. E aí Jesus, por conta de ser quem Ele é, por conta da sua misericórdia, da sua bondade, Ele não apenas ouve as nossas súplicas, irmãos, mas também caminha conosco em momentos de dor. Ele não nos abandona, Ele não nos despreza nos dias difíceis, por mais que às vezes possa parecer que sim, Ele está ali. Jairo poderia muito bem ter assumido uma postura de indignação diante de Deus. Senhor, mas minha filha de apenas 12 anos acabou de morrer aqui, eu não pude fazer nada. Eu orei, eu pedi, eu clamei e nada aconteceu, minha filha morreu. Jairo não fez isso. Ele decidiu seguir a Cristo. Ele decidiu se prostrar aos pés de Jesus e clamar por um milagre. Quando nós seguimos Jesus, irmãos, com verdade nos nossos corações, nós não precisamos temer as más notícias, os dias maus, porque nós sabemos que, tendo Cristo ao nosso lado, a morte nunca tem a última palavra. E seja qualquer tipo de morte, seja a morte física, no sentido mais óbvio da palavra, mas seja a morte de um sonho, de um plano, a morte nunca terá a última palavra diante do Senhor, porque Ele venceu a morte, e Ele tem propriedade para falar sobre isso. Mas no meio do caminho, Jesus ele é interrompido ali, interrompido entre aspas, porque aquela mulher foi muito sutil, muito discreta. Ela sequer conversou com Jesus. Mas algo aconteceu ali no caminho para a casa de Jairo. Jesus mais uma vez faz questão de demonstrar o seu poder sobre a enfermidade. Ele está ali no meio do caminho quando uma mulher com uma hemorragia o toca. E ali, irmãos, o milagre não foi apenas pelo alívio imediato do sofrimento físico que aquela mulher sofria, mas trouxe uma bênção muito maior e definitiva para ela, que foi a salvação da sua vida. Aquela mulher buscou com fé uma cura, mas ela recebeu muito mais do que isso. Tanto Marcos quanto Lucas dizem que essa mulher, e também Mateus aqui se cita, que essa mulher sofria há 12 anos. Mais especificamente, em Marcos e Lucas, diz que ela já havia gasto todas as suas economias, com remédios, com os médicos, todos os seus bens, para tentar buscar de alguma forma uma cura. Marcos e Lucas também vão dizer que Jesus perguntou às pessoas ao seu redor quem havia o tocado, porque ele sentiu que dele saiu virtude, saiu poder. Também vai dizer lá em Marcos e em Lucas que aquela mulher curada se ajoelhou aos pés de Jesus para reconhecer a cura. Mateus já faz um relato um pouco mais curto aqui desse acontecimento. Bom, na história dessa mulher, nós podemos entender que ela passava por um sofrimento prolongado, Quantos de nós desistimos, irmãos, no meio do caminho, muito antes disso aqui, Ao passo que Jairo estava perdendo uma filha com 12 anos de idade, essa mulher sofria de uma enfermidade pelo mesmo tempo. Há 12 anos, ela sofria. Pense só, irmãos, a dificuldade que essa mulher estava sofrendo. E é interessante nós vermos que o nome dessa mulher nem é citado, nem é mencionado aqui. Isso porque o foco do que estava acontecendo está no sofrimento dela, no que ela estava passando, independentemente de quem ela fosse. Não importa o nome dela. Nós podemos até imaginar que ela fosse uma mulher de posses, porque lá em Marcos e em Lucas vai dizer que ela tinha gasto todos os seus bens, todas as suas posses, em busca de uma cura.
ela estava enfrentando, irmãos, não apenas uma fraqueza física causada por aquela hemorragia crônica, né? Mas também as duras consequências sociais e religiosas por conta da condição que ela se encontrava. Segundo a lei judaica, aquela mulher era considerada impura, correto? E isso fazia com que ela vivesse de forma isolada da sociedade, assim como aquele homem leproso que nós já vimos também. Se ela fosse solteira, o texto não diz, mas se ela fosse solteira, ela não poderia se casar. Se ela fosse casada, ela não poderia ter contato com seu marido, nem com ninguém. Ela estava proibida de frequentar a sinagoga. Como que essa mulher ia em busca de uma palavra de consolo, uma palavra de fé, uma oração, se ela sequer podia frequentar a sinagoga? Ela não podia conviver com ninguém. E aí o seu sofrimento não era apenas físico, irmãos, mas também era emocional, espiritual. Ela carregava dentro de si um peso muito grande do isolamento, da exclusão. Mas ela era uma mulher de fé. E o seu toque de fé fez com que Jesus a curasse. Apesar de todos os esforços, né, que ela já tinha empregado, esforços frustrados, né, essa mulher era movida pela fé. Ela se aproximou por trás de Jesus, tocou na borda das suas vestes ali, da sua capa, né, nessa versão que nós lemos, e ela sabia que era só isso que ela precisava. Veja o tamanho da fé dessa mulher, irmãos. Pensar que era uma mulher que estava isolada, que não podia chegar perto de ninguém, considerada impura pelas pessoas, e pense que Jesus estava no meio de muitas pessoas, né? Inclusive lá, se nós lermos o relato de Marcos e de Lucas, os discípulos ainda falam: poxa, Jesus, como que nós vamos saber quem tocou em você, se tem tanta gente aqui em volta? Não tem como saber. Então assim, ela deu um jeito de se enfiar no meio das pessoas para tocar em Jesus. Só que ela não queria chamar atenção para ela. Ela não queria atrapalhar o caminhar de Jesus. Ela só queria tocá-lo. Tamanha sua fé. Ela tinha uma convicção imensa dentro dela, irmãos, que a fazia crer que um simples toque em Jesus traria cura, salvação para ela. Então, algo que chama a nossa atenção é que essa mulher, ela agiu na direção de Jesus. Ela não ficou lá, assim como Jairo fez, poderia ter ficado lá sofrendo, chorando, angustiada, definhando lá até a morte. Mas não, ela agiu. Ela não tentou marcar um encontro com Jesus. Ela não tentou fazer um escândalo ali para ser notada, para ser vista por ele. Ela não pediu ajuda diretamente para Jesus. Ela simplesmente foi em direção de Jesus, confiando que apenas um toque, mesmo que discreto, mesmo que anônimo, seria o suficiente na cura. Às vezes nós estamos em uma posição diante de Deus, irmãos, que nós queremos tanto ser vistos, ser notados, nós queremos tanto um lugar de destaque, nós queremos tanto ser reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Mas essa mulher conseguiu exatamente aquilo que nós deveríamos querer, desejar, almejar para as nossas vidas: o toque salvador de Jesus. Mesmo sem ser vista, mesmo sem ser notada, mesmo sem fazer escândalo, sem chamar atenção para si. Só que nós precisamos entender e não nos esquecermos também de que foi a presença e o poder de Jesus que curou aquela mulher, e não a fé dela. A fé é essencial, mas não é a fonte do milagre. O milagre está em Jesus, está no poder dele. Nós vamos, no decorrer das histórias, dos milagres, nós vamos ver que vão ter pessoas que serão curadas, que sequer exerceram a fé, que sequer esperavam ser curadas e foram curadas, pelo simples poder, pela simples vontade de Deus.
A fé é o meio pelo qual o poder de Deus é manifestado. Nós cremos nele, cremos no seu poder, e então ele age em nosso favor. E ele agiu de forma graciosa para com essa mulher. Na primeira parte do versículo 22, o texto diz que Jesus se dirigiu a ela e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Diferente de Marcos e de Lucas, Mateus não menciona a pergunta de Jesus, perguntando quem me tocou. Mateus só foca aqui nas palavras de encorajamento de Jesus para aquela mulher. E antes mesmo de ser curada fisicamente, irmãos, aquela mulher experimentou também 3 outras curas essenciais ali. Assim como na cura daquele paralítico, Jesus também faz aqui. Isso é para nos mostrar, irmãos, que Jesus não tem interesse apenas em curar o nosso físico. Jesus não faz nada, irmãos, sem propósito. Jesus não vai nos fazer prosperar simplesmente para que nós tenhamos bens. Jesus não vai nos curar simplesmente para que nós nos sintamos bem. Ele tem um propósito em tudo que ele faz. Quando ele toca, quando ele faz, quando ele permite, quando ele age, é por causa de um propósito. Não é porque nós somos bonzinhos demais e merecemos ser felizes. Não é por isso. Ele tem um propósito muito maior em todas as coisas, na história da humanidade. E nós fazemos parte, nós temos o privilégio de fazer parte dessa história. Privilégio de, no meio do caminho, sermos tocados por Ele. A primeira cura que essa mulher experimentou foi uma cura emocional. Quando Jesus disse para ela: tem bom ânimo. Porque, irmãos, durante 12 anos, essa mulher havia perdido a esperança na medicina. Ela tentou encontrar solução de várias formas para a sua enfermidade, mas ela não conseguiu. Os recursos humanos falharam. E a consequência disso, obviamente, era de um desânimo completo. Imagine você no lugar dessa mulher, sofrendo por tanto tempo com uma doença tão devastadora, que toca tantas áreas da sua vida, e nenhum médico é capaz de resolver durante 12 anos. Feliz não dá para ficar, Não dá para ficar feliz diante de uma situação dessa. Só que Jesus, nesse momento, não estava apenas interessado em restaurar o seu corpo, mas também a sua alma. Não era aqui apenas palavras de consolo, palavras vazias de consolo, mas era uma cura para uma alma ferida, para uma alma desgastada pelos anos de sofrimento. Jesus não vê aquela mulher como uma doente ou como uma rejeitada, mas como alguém que era digna de esperança, digna de restauração por completo. E aí, com um simples toque, com uma simples palavra de encorajamento, Jesus transforma a história daquela mulher. Uma segunda cura que Jesus libera para essa mulher é a cura existencial. Jesus chama ela de filha também. Mais uma vez, Jesus chamando aquele que ele está curando de filho, de filha. Essa mulher, irmãos, vivia a sua vida marcada pelo desprezo, pela exclusão, impedida de participar da vida pública ali. E isso faz com que qualquer ser humano se sinta sem valor, sem mérito algum, sem identidade, sem dignidade. Mas Jesus, conhecendo as dores, as fraquezas daquela mulher, age mais uma vez restaurando o seu coração, devolvendo a ela a sua dignidade. O fato de Jesus chamar ela de filha faz com que aquela mulher se lembrasse diante de Deus que ela não era uma rejeitada, que ela era alguém amada, que pertencia à família da fé. Jesus estava abraçando aquela mulher de certa forma. E uma outra cura, a terceira cura que Jesus derrama sobre essa mulher, e a mais importante delas, mais uma vez, a cura espiritual. Jesus não fala para ela: você está curada.
Jesus fala para ela: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. A cura física é só uma consequência. Eu estou restaurando a sua alma, estou restaurando o seu coração. Eu estou te salvando deste mundo. Mais do que uma enfermidade física, aquela mulher carregava uma condição muito mais grave, que era a separação espiritual causada pelo pecado. Antes mesmo de curar a sua enfermidade, Jesus concede a ela perdão. A verdadeira cura, irmãos, que ela recebe, não é apenas a cura do corpo, mas a da alma. Porque o encontro dessa mulher com Jesus transformou o seu futuro, transformou a sua eternidade. E mais uma vez, nós vemos na parte B do versículo 22, que a cura foi imediata. Novamente, irmãos, nós batemos na mesma tecla. Quando Jesus toca, o milagre acontece por completo e de imediato. É o que Jesus está fazendo aqui. Mateus encerra ali o seu relato dizendo o seguinte: e desde aquele instante a mulher ficou sã, ficou sarada, ficou curada. O poder de Jesus, irmãos, mais uma vez prevaleceu. O poder de Jesus mais uma vez trouxe uma cura que não foi gradual, mas que foi instantânea, que aconteceu na mesma hora. Não houve recaída, não foi necessário um longo processo de recuperação. Jesus intervém na história daquela mulher e a cura é completa, é imediata, é eficaz. E isso confirma que diante de Jesus, nada, nenhuma enfermidade, nenhum poder das trevas pode resistir. Amém? Nos versículos 23 e 24, irmãos, nós percebemos que a presença de Jesus transforma qualquer ambiente de morte. Quando Jesus chega, passado esse momento, Jesus continua e vai até a casa de Jairo, né? Lembra que ele estava indo para a casa de Jairo, né? Quando esse momento acontece. E quando ele chega lá, o que estava acontecendo já era um velório. Era uma cerimônia fúnebre que estava acontecendo ali. O texto diz que já tinham os tocadores de flauta lá, tinha um grande alvoroço, né, uma grande multidão ali. Isso aí tudo refletia uma cerimônia fúnebre mesmo, né, um ambiente de dor. Era um ambiente dominado pelo desespero, enfim. E é nesse cenário que Jesus chega para reverter todo aquele ambiente de tristeza. E aí ele traz um ambiente de alegria, de esperança, né? Mesmo diante dessa postura de Jesus, de certeza que Jesus tinha sobre aquela menina estar viva, que ele chega lá já dizendo isso: pode parar porque a menina está viva. As pessoas que estavam ali demonstraram incredulidade, deram risadas, zombaram de Jesus por causa daquilo. E, irmãos, daqui do nosso lado hoje, crentes que somos, é muito fácil nós falarmos: onde já se viu esse povo, né? Zombar de Jesus aqui, esse povo estava ficando doido. Irmãos, e se fôssemos nós ali já tristes, cabisbaixos, porque um familiar nosso, um amigo muito próximo faleceu, morreu, e aí chega um cara que eu nunca vi falando: oh, para parar que ele está vivo. Como nós reagiríamos? Sem hipocrisia nenhuma, irmãos. No mínimo, nós íamos duvidar. De primeiro assim. Se nós estivéssemos ali onde aquelas pessoas estavam, dificilmente nós teríamos uma postura diferente. Os que criam estavam com Jesus já, né? Seguindo ele. Mas aqueles que estavam ali, obviamente, algumas pessoas ainda devem ter ficado por ali, observando. Mas o texto aqui, ele enfatiza aqueles que zombaram de Jesus, que riram daquilo que Jesus fez. Só que Jesus, irmãos, não estava ligando muito não. Porque o milagre não era para essas pessoas que zombavam. Antes de realizar o milagre, então, Jesus ordena que os incrédulos fossem retirados da casa.
Já que eles não creem, já que eles zombam, então eles não vão ter parte nisso aqui. Eles não vão desfrutar disso daqui. Já que eles são blasfemadores contra o Espírito de Deus, aqui eles não terão parte. Eles não vão testemunhar, então, das maravilhas que irão acontecer aqui. E aí, nesse momento é que Jesus prova que onde ele está, a morte não tem a última palavra. Jesus já tinha demonstrado a sua autoridade sobre a natureza, né, acalmando o mar, acalmando os ventos. Ele já havia demonstrado o seu poder sobre os demônios também. Ele já havia demonstrado aqui o seu poder sobre as enfermidades algumas vezes. E agora, diante de todas aquelas pessoas que estavam ali, ele revela o seu poder supremo, talvez. A vitória sobre a própria morte. Nem a morte era capaz de parar Jesus, irmãos. Nem a morte. Jesus expulsa os incrédulos, e aí depois disso, segura a mão daquela menina, e ela volta à vida. Instantaneamente, mais uma vez. O impossível acontece. A dor do luto foi interrompida. A morte foi derrotada. E a alegria voltou a reinar naquela casa. Usando, irmãos, apenas o poder da sua palavra. Assim como ele ordena aos demônios, ele também dá ordens à morte. E ela obedece. Ele chama o espírito e ele retorna. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. E sabe o que é o melhor? Ele não mudou. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, irmãos. E será assim até o dia que ele vier nos buscar. Ele não muda. E diante desses grandes milagres, desses grandes acontecimentos, o poder de Jesus se torna notório às pessoas, né? O fato da notícia do milagre se espalhar por toda a região, como o versículo 26 vai dizer, destaca o impacto que Jesus causava na sociedade. Onde Jesus estava, irmãos, era certeza de rebuliço. O negócio ia acontecer, alguma coisa ia rolar, porque ele estava ali. E aí as notícias sobre as suas ações, sobre os seus milagres, iam se espalhando, né? E a fama de Jesus ia crescendo ali, né? Ia tomando uma proporção cada vez maior. Isso indicava muito do interesse e da admiração das pessoas também por aquilo que ele estava fazendo, né? Esse tipo de divulgação aqui, que acontecia, não gerava só curiosidade, mas também aumentava a expectativa de mais e mais milagres, de mais e mais ensinamentos. Por isso que Jesus, que as pessoas que acompanhavam Jesus foi aumentando, né, a quantidade de pessoas. Talvez era só curiosidade, talvez eram só pessoas emocionadas, né, com tudo que estava acontecendo ali, que eles não estavam acostumados a ver. Talvez fossem, mas a fama, vamos usar essa palavra, né? As pessoas conheciam mais a Jesus. O fato ao qual o texto se refere não é apenas um milagre, então, da ressurreição, mas também sobre a manifestação do poder de Deus através de Jesus. Eles sabiam que minimamente, irmãos, Jesus era alguém diferente. Ele não era normal. Não podia ser normal. Porque eles estavam acostumados tanto a ver os fariseus, os escribas, os chefes da sinagoga, a maneira como eles se portavam, a maneira como eles manejavam a lei. E não era nada parecido com aquilo. Era algo muito diferente. O texto mostra que essas obras de Jesus eram tão extraordinárias que elas se tornavam notícias. E essas notícias não podiam ser ignoradas. Se fosse hoje, ia ter geral ali do lado de Jesus, fazendo live no Instagram, no TikTok, mostrando o que Jesus estava fazendo ao vivo, né? Para todo mundo ver. Nessa época aqui era o boca a boca. As pessoas iam contando umas para as outras. Você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe o que aconteceu com o meu familiar, com o meu parente, com a minha filha. Você não sabe o que eu vi. Era isso, irmãos. E dessa forma, Jesus foi aumentando a popularidade de Jesus, né? O seu poder foi sendo revelado de maneira gradual.
Bom, fazendo algumas aplicações então para as nossas vidas agora. Em primeiro lugar, irmãos, a fé que nos leva a Jesus transforma a nossa realidade. Tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue, eles demonstraram fé, grande confiança no poder de Jesus. Por isso foram até Ele. E percebe, irmãos, como fé não significa ficar parado, sentado, esperando o milagre chegar. Eles tiveram muita fé, mas eles fizeram o quê? Eles foram até Jesus. A gente confunde fé com pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé não é sentar aqui, cruzar os dedos e falar vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé nos faz agir em direção à voz e à presença de Deus. Foi o que essas pessoas fizeram. Elas criam tanto no poder de Jesus, elas tinham tanta convicção que Jesus podia fazer, que elas saíram da realidade mais desastrosa possível da vida deles, um com a filha morta, a outra sofrendo de uma enfermidade que afastava ela de todas as pessoas por 12 anos, e eles simplesmente vão. Ter fé, irmãos, é olhar para Jesus e ir na direção dele de forma desesperada, como se fosse a única possibilidade que nós tivéssemos. Isso é ter fé. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que todos os meus recursos já tenham sido gastos, eu tenho fé, por isso eu vou na direção de Deus. Eu vou na direção do que a palavra de Deus me ensina, me mostra, me revela. Porque é essa fé, irmãos, que transforma a nossa realidade, o nosso momento. Obviamente hoje, nos nossos dias, nós continuamos a ser desafiados por situações que parecem impossíveis, parecem improváveis, que parecem não ter solução. Isso vai continuar acontecendo enquanto o mundo for mundo, irmãos. Não pense que vai melhorar, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Irmãos, igual o pastor José costuma dizer, não é querer declarar não, mas a tendência é piorar. A tendência é piorar. Se nós ficarmos aqui colocando a nossa esperança no governo do fulano de tal, que está surgindo, que está se despontando ser uma pessoa diferente, que vai assumir, que vai mudar, vai transformar. Porque o outro que prometeu ser isso. Irmãos, nós vamos nos frustrar todos os dias, enquanto a nossa esperança estiver depositada nisso. E aí nós vamos continuar tendo crises, das mais diversas. Nós vamos continuar tendo problemas, dos mais diversos. Nós vamos continuar sendo acometidos pelas enfermidades. Enquanto o mundo for mundo, essas são realidades deste mundo. Só que essa passagem nos ensina, nos mostra que a fé genuína, a fé verdadeira, não depende das circunstâncias que nós vivemos, mas da confiança exclusiva no poder e na soberania de Deus. Jairo e a mulher do fluxo de sangue estavam vivendo os piores momentos de suas vidas, ou não? Estava tudo bem para eles? Estava legal? Estava bacana a vida deles? Não estava. Estava mal, indo tudo muito mal. Se coloque no lugar de Jairo, você que é pai, você que é mãe, se coloque no lugar de Jairo, você com seu filho e sua filha morta na sua casa, você sem ter o que fazer, o desespero, o sentimento de angústia, o sentimento de impotência. Mas não depende das circunstâncias a fé, depende da certeza do Deus que nós servimos. Não importa, irmãos, o tamanho da dificuldade que nós estamos enfrentando, porque quando nós nos aproximamos de Jesus com fé, Ele pode transformar a nossa realidade. Mas nós temos que ter uma convicção também, de que talvez a vontade de Deus para as nossas vidas seja justamente que nós passemos por essa dificuldade. E aí Ele vai nos ensinar, aí Ele vai nos moldar,
Aí Ele vai nos quebrar e nos fazer de novo, como tem que ser. Porque Ele é Deus. E quem somos nós, criaturas, para questionarmos o Criador? É o que Paulo vai dizer lá aos Romanos. Essa fé, irmãos, não é um esforço humano. É uma resposta ao chamado de Deus. Nós conseguimos exercer essa fé à medida que Deus nos chama e nos capacita. Mas isso só acontece à medida em que nós nos aproximamos dEle, que nós conhecemos a Ele. E aí, é Ele quem nos convida a confiar plenamente. Além disso, irmãos, a fé que nos leva a Jesus tem como principal objetivo nos transformar de dentro para fora. Nós só vamos conseguir agir na direção de Jesus, como Jairo, como a mulher do fluxo de sangue, à medida em que o nosso interior for transformado, a nossa convicção for transformada. Porque senão serão apenas atos isolados e práticas vazias, sem razão de ser. Nós precisamos, irmãos, cultivar uma fé que não apenas clama por milagres, mas que confia na suficiência de Cristo para nos salvar e para nos transformar. Porque, irmãos, por piores que sejam as nossas experiências neste mundo, nada se compara à graça, ao presente, à dádiva da salvação. É o melhor presente que nós podemos receber da parte de Deus. E Ele é capaz de superar todas as nossas angústias. Em segundo lugar, o toque de Jesus restaura o que a sociedade despreza. A mulher ali com o fluxo de sangue, ela vivia nessa realidade de exclusão. De acordo com a lei judaica, como nós falamos, ela era impura. E aí por 12 anos ela viveu de forma isolada, com vergonha, sendo rejeitada. Mas quando ela toca em Jesus, nas vestes de Jesus, né, ela encontra aceitação. E aí a partir disso ela tem a sua dignidade restaurada. Jesus não só curou, mas a chamou de filha, como nós vimos, né? Reafirmando aqui o seu valor, o pertencimento dela ao povo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós iremos nos sentir excluídos pela vida, pelas pessoas. Nós olharemos para a nossa vida e sentiremos que ela é uma vida sem propósito, sem rumo, sem valor. Nós nos sentiremos excluídos tanto pela sociedade, quanto pelos nossos próprios sentimentos, ou até mesmo pela igreja. Quantas vezes a igreja exclui o seu próprio povo, exclui aqueles que estão mais precisando. O pecado, as dores emocionais, as feridas do passado, tudo isso faz com que muitos sintam e acreditem que não são dignos da graça de Deus. E de fato nós não somos, mas a graça é justamente isso. É um favor que nós não merecemos. Só que essa passagem, irmãos, nos ensina que Jesus não rejeita aqueles que o buscam com fé. Uma fé genuína. Ele restaura o que está quebrado. Ele dá identidade a quem se sente sem valor. Ele traz de volta a comunhão àqueles que foram excluídos. Ele faz. Como igreja, irmãos, nós somos chamados a refletir esse amor. Não só querer experimentar dele. Porque eu não tenho a menor dúvida de que cada um de nós aqui já experimentamos desse amor de Deus sobre as nossas vidas várias vezes. E vamos continuar experimentando. Só que o nosso maior problema é que nós só queremos experimentar. Nós não queremos dar. E nós fomos chamados para amar como Ele nos amou. Como igreja, nós precisamos ser esse amor para as pessoas. Nós não podemos reproduzir o preconceito, a exclusão, a maneira, o tratamento que a sociedade judaica dava para aquela mulher.
de afastamento, de exclusão, né? De isolamento. Nós somos chamados, irmãos, para agir como Cristo agiu, acolhendo, amando, oferecendo graça àqueles que precisam. Nós precisamos urgentemente, irmãos, sermos um lugar onde os feridos e rejeitados encontram cura, encontram aceitação, para que assim eles sejam transformados através do toque de Jesus. Para que essa mesma fé que toma conta de nós, que nos alimenta, também possa alimentar essas pessoas. É responsabilidade nossa, irmãos. Nós somos a voz de Jesus aqui, neste mundo, enquanto igreja. E aí nós precisamos ser como Ele, amar como Ele amou, abraçando o leproso, estendendo a mão para aqueles que já morreram espiritualmente, para aqueles que já desistiram da vida, dos seus planos, dos seus sonhos. É o que Jesus sempre fez. E por último, nós aprendemos hoje que Jesus tem poder sobre a morte, não apenas física, mas espiritual. Na ressurreição ali da filha de Jairo, nós vimos que a morte não tem a última palavra. Enquanto o lamento, a incredulidade tomava conta daquela casa, Jesus declara que a menina estava só dormindo. Jesus toma aquela menina pela mão, traz de volta a vida, demonstrando todo o seu poder. E aí essa ressurreição, irmãos, aponta para uma verdade ainda maior que nós precisamos nos atentar. Cristo não veio apenas para vencer a morte física, mas a morte espiritual. O estado físico dessa menina representa o nosso estado espiritual quando nós fomos alcançados por Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Nós estávamos condenados ao inferno. E Jesus vem em nossa direção, estende a mão e nos levanta, e nos traz de volta. E é interessante nós pensarmos no que Marcos e Lucas diz, quando Jesus indica e pede para que a família daquela menina dê a ela de comer. É isso que a igreja faz, a família da fé. Quando um pecador é resgatado por Jesus, quando aquele que estava morto espiritualmente é ressuscitado por Jesus e volta à vida, é responsabilidade nossa da igreja dar de comer a essas pessoas, alimentá-las espiritualmente, através da nossa postura, através da pregação do Evangelho. Nós fomos levantados por Deus para cuidar de outros, e esse é um ciclo que nunca deve ter fim. E esses que nós cuidamos passaram a cuidar de outros, e esses de outros, e assim sucessivamente. O pecado, irmãos, separa o homem de Deus e leva o homem a uma condição de morte espiritual. Mas é aí que Jesus aparece para nos dar vida, e vida com abundância. Assim como a filha de Jairo foi restaurada pelo toque em Jesus, aqueles que estavam mortos espiritualmente, aqueles que ainda estão mortos espiritualmente, né, podem encontrar nova vida em Cristo. Por isso que nós devemos proclamar o Evangelho com urgência, irmãos. Cabe a nós. Nós, igreja, também somos representados pela voz de Jairo, que anunciou ali a Jesus. Foi uma oração, irmãos. A nossa oração por essas pessoas que estão mortas espiritualmente. A pregação do Evangelho é o que fará com que o Espírito Santo de Deus, a pregação é o caminho que fará com que o Espírito Santo de Deus chegue até essa pessoa e traga ela de volta à vida.
Nós somos lembrados por essa passagem aqui, que mesmo diante da morte física, nós temos a esperança da ressurreição. Pois Cristo prometeu que aqueles que creem nele viverão eternamente. Ainda que morram fisicamente, viverão eternamente ao seu lado. Essa é a promessa de Jesus para nós. Para concluir, irmãos, a vitória de Jesus sobre a morte aqui aponta para uma esperança final que nós temos nele. A sua ressurreição garante que aqueles que creem não perecem, mas têm a vida eterna. O que aconteceu naquela casa ali em Cafarnaum foi uma amostra, um prenúncio da vitória definitiva de Jesus sobre a morte. A nossa fé não está fundamentada apenas em milagres temporais, terrenos, que nós experimentamos aqui, irmãos, mas numa realidade que é suprema, de que Cristo nos ressuscitou nele para uma nova vida, para a glória de Deus. Então que nós vivamos, irmãos, confiantes nesse poder, entregues à vontade soberana de Deus, porque em Jesus nós temos vida, vida em abundância e vida eterna na glória. Amém?